Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 93. Grande formação dos divinos zumbis e 5 elementos. Fix foi totalmente destruído desta vez. Ele foi impiedosamente arrastado sob as maldições de todos e olhares de desprezo enquanto ele continuamente gritava: "Este é um plano maligno. Eu fui enquadrada." Vida, disse a Fanny antes de ele sair. "Esta peça suja de escória nunca mais aparecerá na academia." Todo mundo continuou discutindo os atos desprezíveis de Fix por um longo tempo depois que ele foi arrastado para longe. Várias das fúrias das alunas ainda não tinham diminuído enquanto conversavam ocupadas, amaldiçoando Fix. Ninguém simpatizava por ele. Fanny ficou meio espantada. Ela não esperava que Fix fosse esse tipo de pessoa. Ela até suspeitava um pouco da verdade, mas a verdade estava bem na frente dela e ela não tinha nada a dizer. Ela só conseguia balançar a cabeça e suspirar continuamente. Tendo pegado o ladrão, Ramshu naturalmente não precisava se preocupar com a questão de seu anel espacial ser revistado. Ele riu friamente dentro enquanto observava Fix preso em sua própria armadilha. Ele estava pedindo por isso e não poderia culpar Ramshu por ser implacável. Se Ramshu não tivesse descoberto isso de antemão, ele provavelmente seria o que enfrentaria as zombarias e insultos da multidão agora. Este assunto fez os alunos vibrar de excitação e discussão durante todo o dia, mas Ramshu não se envolveu. Ele não compareceu às aulas de manhã, mas foi para o campo de treinamento sozinho, praticando como invocar guerreiros zumbis repetidas vezes. Desde que sua direção estava correta, ele só precisava de tempo. Depois de uma manhã de treinos repetidos, ele finalmente convocou com sucesso um guerreiro zumbi. Isso significava que Ramshu havia adicionado outro feitiço poderoso ao seu arsenal. A manipulação de zumbis era muito mais difícil que guerreiros esqueléticos. A fim de implantar totalmente as excepcionais capacidades ofensivas dos buffs zumbis e desajeitados, a técnica e a familiaridade do manipulador foram ainda mais críticas. Ramshu ficou nos campos de treinamento pelos próximos 3 dias e praticou o controle dos zumbis com mais familiaridade. Enquanto ele estava no meio dos vários obstáculos dentro do campo de treinamento, Ramshu convocou um zumbi que empunhava um pesado bastão de ferro. Sob o controle da força mental de Ramshu, o zumbi torceu seu corpo e evitou alguns dos obstáculos. O taco de ferro em sua mão caiu solidamente sobre um alvo sob a orientação de Ramshu. Ramshu manteve vigilância cuidadosa sobre a velha bruxa do Major das Trevas, Camila. Durante esses 2 dias, a velha bruxa visitou o escritório do diretor uma vez, mas fortes pulsos mágicos estavam presentes no escritório do diretor. Ramshu tinha certeza de que existia um limite mágico dentro do escritório do diretor. Como um grande mago de magia espacial, o diretor possuía magia extraordinária. Ramshu não se atreveu a inserir seus demônios originais em seu escritório para escutar. Portanto, ele não tinha como saber o que Camila discutia com o diretor e não sabia se Camila já havia visitado a biblioteca secreta. No entanto, a julgar pela quantidade de tempo que Camila passara no escritório do diretor, Ramshu sentiu que Camila ainda não havia feito uma visita porque saiu alguns minutos depois de entrar no escritório. "Você está nos campos de treinamento, eu sabia que te encontraria aqui." Ramshu tinha permanecido dentro do campo de treinamento esta manhã, enquanto os outros estavam ouvindo a palestra dentro da sala de aula. Fanny de repente entrou e falou com ele. "O que você está fazendo aqui? Você não tem aulas apenas no período da tarde." Ramshu não parou de praticar depois que Fanny entrou e apenas respondeu descuidadamente, continuando a manipular o zumbi para passar agilmente por outro obstáculo. "Eu vim procurando por você." Você entendeu rapidamente.
Haha, de acordo com a velocidade de sua melhora, eu acho que você será capaz de chegar ao próximo estágio antes de muito tempo. Fanny sorriu levemente e o elogiou quando viu que Rancho já podia controlar os zumbis. Ela parou, franziu as sobrancelhas e depois perguntou confusa. Brian, embora o seu potencial seja bom, a velocidade com que você está concentrando a força mental não deveria ser tão rápida assim. A meditação da força mental não tem muito a ver com a qualidade do potencial, especialmente quando se está apenas começando. A força mental é aumentada lentamente através da acumulação ao longo de muitos meses e anos. Porque você é capaz de possuir a força mental de um mago iniciante depois de apenas alguns meses? Isso é bem estranho, exatamente como você está fazendo isso. Era natural que Fanny ficasse perplexa. A força mental de Rancho aumentou rapidamente em grande parte devido aos efeitos do olho da escuridão. Rancho melhorou com velocidade rápida sem rima ou razão sempre que sua mente estava prestes a se separar da dor. Agora que seu Yuan mágico havia entrado no estágio de espírito moldado, o potencial de seu cérebro havia sido desbloqueado e a velocidade com que ele reunia forças mentais aumentava novamente quando ele meditava. Com os efeitos sobrepostos de seu treinamento, teria sido difícil para sua força mental não aumentar a velocidade de concentração. Dando de ombros, Rancho disse: como eu saberia? Meu corpo é bem estranho para começar. Não sou apenas mais forte do que os magos comuns, mas a velocidade com a qual eu ganho força mental ao meditar também é bastante rápida. Pode ser que você possua o corpo lendário do favor divino. Fanny primeiro anulada, com um olhar de extrema alegria aparecendo em seu rosto enquanto falava com entusiasmo. Rancho também ficou perplexo com suas palavras. Ele perguntou sem expressão: o que é um corpo de favor divino? Há uma quantidade extremamente pequena de pessoas neste mundo que nascem com corpos diferentes dos outros. É raro que uma dessas pessoas apareça em 10.000 pessoas. Seus corpos são diferentes das pessoas comuns. Alguns deles têm aptidões naturais para treinar aura de combate, e alguns nascem naturalmente para se tornarem magos. Se essas pessoas puderem encontrar o domínio correto para elas, suas realizações serão, em geral, incrivelmente brilhantes. Porque os corpos dessas pessoas são diferentes dos povos comuns, as lendas dizem que atraíram o favor dos deuses. Alguns dos personagens proeminentes do continente agora possuem esses corpos de favor divino. Pode ser que você também seja um deles. Uma inexplicável luz de excitação dançou nos olhos de Fanny enquanto ela olhava para Rancho e exclamava surpresa. Talvez. Rancho sabia que as peculiaridades de seu corpo eram completamente atribuídas ao treinamento do Yuan mágico. Isso provavelmente não teve nada a ver com um corpo de favor divino. No entanto, Rancho naturalmente não encontrou nenhuma explicação razoável. Se ele fosse marcado com tal rótulo como um corpo de favor divino, seria uma desculpa razoável. Depois que Fanny terminou de se animar, o rosto dela ficou solene e ela disse: se isso for verdade, você não pode contar a ninguém antes de se tornar forte o suficiente. Este corpo de favor divino pode trazer para você riquezas e glória incalculáveis, mas também pode levar ao seu assassinato por aqueles que abrigam desígnios malignos antes que você amadureça completamente. Rancho compreendeu completamente as palavras de Fanny. Se fosse como ela dissera, esse tipo de gente era um tesouro inestimável para todos os países e seria alvo de confisco entre países. Alguns também procurariam destruir esse tipo de potencial a todo custo. Portanto, pessoas com esses tipos de corpos eram realmente muito perigosas. Assentindo para indicar seu entendimento, Rancho evitou o assunto e perguntou a Fanny: você disse que estava me procurando mais cedo, é algo importante. Eu mencionei um teste para você da última vez. É conduzido para entender a verdadeira força de todos os alunos e registrar o nível atual dos alunos, de aprendiz de mágica a mago adepto.
Nossa academia tem autoridade para confirmar os níveis, e esses níveis serão registrados dentro dos arquivos da Associação Mágica e seguirão você para o resto de sua vida. É também o símbolo da sua força e identidade. Você será visto como tendo se formado na academia depois de superar o nível de mago adepto. Quando você deseja que sua força seja confirmada depois de levantá-la no futuro, você deve passar nos exames especializados da Associação Mágica. Para um mago, um nível verificado e definido é o certificado para o seu desenvolvimento futuro e, portanto, é bastante útil. Fanny explicou com um sorriso quando viu Rancho perguntar sobre isso. Então, este é o caso, quando o teste começará. Amanhã de manhã. Se os alunos sentirem que sua força aumentou, eles participarão voluntariamente desse teste. Você nunca participou do teste, então acho que não será muito difícil para você passar no teste para o mago novato. Eu já assinei você. O teste será realizado nos principais campos de treinamento da escuridão, amanhã de manhã cedo. Eu estarei lá também, então não esqueça. Fanny lembrou Rancho. Sem problemas. Oh, certo Brian, as magias de reanimação de cadáveres e Canopy of Necromancy que você mencionou para mim, da última vez, nunca conte a ninguém sobre eles, não importa como você os obteve, e não os use na frente de ninguém. Essas mágicas podem trazer uma grande quantidade de problemas para você antes que sua força seja forte o suficiente, você entende? Fanny de repente lembrou Rancho antes de sair. Rancho entendeu isso mesmo sem o lembrete de Fanny. Ele assentiu e disse: Mestre Fanny, fique à vontade. Eu não mencionei a ninguém além de você. Eu sei que você é muito bom para mim e é por isso que eu lhe disse sem reservas. Ninguém mais pode sequer pensar em obter qualquer confiança minha. Quem é bom para você, você só sabe falar bobagem. O rosto de Fanny corou quando ela parecia um pouco feliz. Ela saiu com um pequeno sorriso depois de revirar os olhos para Rancho. Nossa linda e gentil mestre Fanny com um corpo perfeito, é claro. Rancho disse paquerando enquanto observava a figura de Fanny, rindo enquanto falava. No entanto, Fanny não prestou mais atenção a Rancho, finalmente falando baixinho pouco antes de desaparecer pela porta, seu pirralho. Você está se tornando cada vez mais desenfreado. Rancho não continuou praticando como manipular zumbis depois que Fanny saiu. Ele pensou por um momento e saiu do campo de treinamento, usando os demônios originais para espiar pelos 4 cantos e depois foi para o canto escondido no túmulo das montanhas nos fundos da academia, retornando ao cemitério da morte. Desde que prometera a Lavrense obter um pedaço de minério de ferro preto para ele, Rancho não voltaria atrás em sua palavra, mesmo que estivesse fazendo isso apenas pelas 5.000 moedas de ouro. Ele trouxe o pequeno esqueleto com ele para a mina e ocupou-se com rugidos e baques durante toda a tarde, antes de extrair um pequeno pedaço de minério de ferro preto. Parecia que iria satisfazer o pedido de Lavrense. O suprimento de minério de ferro negro dentro da caverna de mineração não era inesgotável. Enquanto a mineração prosseguia, Rancho descobriu que tinha que penetrar ainda mais nas profundezas da mina e precisava escavar por algum tempo antes de desenterrar alguns minérios de ferro negros. O minério de ferro preto era um metal extremamente raro. Isso parecia provar esse ponto. Eles só começaram a cavar por um tempo e já estavam esgotando o suprimento. Ele treinou seu Human mágico por um pouco abaixo da Cachoeira Furiosa, e de repente lembrou de algo em seu caminho de volta ao cemitério da morte. Havia algo sobre zumbis deixados para trás nas memórias de Shukanglan, e Rancho também tinha ouvido falar da existência anterior de zumbis em seu mundo original. Quando ele cuidadosamente passou pelas memórias de Shukanglan, Rancho de repente se sentiu um pouco agitado. De acordo com as memórias de Shukanglan, os zumbis eram apenas uma forma inferior de existência. Eles eram normalmente criados quando alguém morria em um lugar com uma concentração mais pesada de Enki, e formavam-se depois de absorver alguns dos Enki dos céus e da terra.
Zumbis de baixo nível também eram uma criatura especial do rebanho. Se por acaso eles estivessem enterrados em um lugar com uma concentração espessa de Inki, e esse lugar também fosse um lugar extremo dos 5 elementos, havia uma possibilidade muito pequena de que se transformasse em um zumbi muito forte depois de absorver o Inki e recursos raros do lugar extremo de 5 elementos ao longo de muitos meses e anos. De acordo com os elementos de metal, madeira, água, fogo e madeira, os 5 locais extremos foram divididos em lugar extremo de metal, lugar extremo de madeira, local extremo de água, local extremo de fogo e lugar extremo de madeira. Uma vez que o suficiente Inki e o poder dos 5 elementos foram absorvidos, havia uma pequena chance de que ele se tornasse um zumbi de elite de metal, zumbi de elite de madeira, zumbi de elite de água, zumbi de elite de fogo e zumbi de elite da terra. Quando os 5 tipos de zumbis foram formados, seus corpos eram muito mais fortes que os zumbis comuns. A coisa mais maravilhosa era que esses zumbis, que se formaram depois de absorver o Inki e 5 elementos suficientes, poderiam usar os poderes dos 5 elementos de metal, madeira, água, fogo e terra. Se os 5 tipos de zumbis se reunissem, eles formariam a grande formação dos divinos zumbis e 5 elementos, e sua força seria incrivelmente assustadora. No entanto, esses zumbis eram raros e, historicamente, não podiam ser controlados por ninguém. Eles até se viam com inimizade e eram perseguidos pelos praticantes. Portanto, foi extremamente difícil para uma cena de todos os 5 zumbis elementares se reunindo aparecerem. Descrições detalhadas dos 5 zumbis elementares estavam presentes nas memórias de Shu Kanglan, incluindo seus métodos secretos para encorajar o nascimento desses zumbis. Ele parecia ter pesquisado esse tópico. Quando Ramshu recebeu tudo isso, ele sentiu que recebeu um tesouro inestimável e imediatamente desejou refinar esses 5 tipos de zumbis elementais. Com as restrições da necromância, esses zumbis obedeceriam inequivocamente a Ramshu após a criação. Ramshu havia descoberto há muito tempo que a localização do cemitério da morte era um lugar extremo da Terra. Os outros 4 extremos poderiam ser pesquisados lentamente, faltava-lhe apenas alguns dos materiais necessários aos métodos secretos de Shu Kanglan para acelerar o desenvolvimento desses zumbis antes que ele pudesse refinar os zumbis da elite da Terra. Ramshu imediatamente tomou sua decisão depois que esse pensamento apareceu, e ele planejava tentar ver se ele poderia refinar esses 5 zumbis únicos para criar a grande formação dos divinos zumbis e 5 elementos. E assim termina o capítulo 93, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!